Oi, amiguinhos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Pequenos Adoradores. No programa de hoje, vou contar pra vocês a história do filho pródigo. Mas antes de eu contar pra vocês, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, pessoal, antes de eu contar a história pra vocês, nós vamos ler aqui a historinha. Nós vamos ler aqui na Bíblia, os versículos. E aí, depois eu vou explicar pra vocês, tá? Então, é Lucas 15, versículo 11 até o 32, tá, pessoal? Vamos lá. Se você tem a sua Bíblia, pega aí e abre e nós vamos ler juntos. Vamos ler o 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, que era o mais novo, deles, disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com bolotas, que os porcos comiam. E disse-lhe, dava nada. E tomando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, laçou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e aparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comei, e alegrar-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matai-lhe o bezerro cevado. E ele disse ao filho, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas ele era justo, alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Então, pessoal, essa é o versículo onde está dizendo sobre o filho pródigo, que eu vou explicar para vocês. Então, a história do filho pródigo é o filho mais novo de um homem, e esse homem, ele deu a herança para o seu filho primeiro, porque o seu filho pediu essa herança, né? Então, com isso que seu filho pediu a herança, ele deu, ele ficou muito triste. Mas mesmo assim ele teve que dar, porque era meio que uma obrigação dele dar para o seu filho, né? Então, o seu filho foi para outras terras, ficou muito contente e querendo comprar várias coisas, fazer novas amizades, com muitos desejos e vontades no seu coração. Chegando naquela terra, ele gastou seu dinheiro eminentemente. Ele gastou, em várias coisas que nem iam prestar pro futuro dele. Era coisas bobas.
Então, isso custava bastante, né? E ele fez amizades erradas. Mas um certo dia, o seu dinheiro acabou. E as amizades que ele tinha, não teve mais. Essas amizades foram embora. E ele estava passando por um período de fome. Então, ele estava passando por esse período de fome e ele estava sem dinheiro, estava passando por necessidades. Então, ele achou um trabalho de porcos, para trabalhar alimentando porcos. Enquanto ele alimentava os porcos comiam melhor do que eles, comiam bolotas melhor do que eles. Eles tinham mais alimento do que o próprio homem que estava alimentando eles. Então, ele sentou e pensou: por que eu não volto para a casa de meu pai? Eu tenho que voltar para a casa de meu pai. Lá ele tinha tudo o que ele queria. As comidas, as roupas, os calçados, tudo o que ele queria ele tinha lá na casa do pai dele. E mais ele saiu e ficou sem nada. Então ele se levantou e foi caminhando para a terra de seu pai. Mesmo ele estando longe, seu pai avistou e foi correndo abraçá-lo. Então seu pai abraçou. E ele começou a pedir perdão e começou a explicar por que ele tinha saído, por que ele voltou e pediu pro pai dele perdoar ele. Mas o pai dele não queria ouvir, porque ele já estava, com muita saudade. Ele pensou que o filho dele estava morto. E aí ele abraçou o seu filho sem querer ouvir desculpas nem nada. Ele foi lá, abraçou o seu filho e com isso ele depois pediu para os servos. Como ele estava num estado péssimo, o filho dele, ele pediu para os seus servos pegarem roupas, anéis, calçados, colocarem no filho dele, como se o filho dele tivesse nascido de novo, né? Ele deu um monte de coisa para o filho dele. Então, para comemorar que o filho dele tinha voltado, ele começou a pedir para os seus servos prepararem uma festa em sua casa. E ele pegou um bezerro e matou, um bezerro cevado. E ele pegou e matou para eles comerem e se alegrar. Então, ele foi lá, matou esse bezerro para eles comerem. Com isso que eles foram lá e tudo mais, o irmão desse que voltou, o mais velho, que o que tinha sumido, foi o mais novo. Então, o mais velho, que já morava com seu pai, estava no campo. Então, ele estava no campo e ele voltou para sua casa. E ele ouviu o barulho das danças, das músicas, e ele chamou, então, um servo, o seu empregado, seu servo, né? Ele chamou ele e perguntou: o que é isso? Então, o seu servo foi lá e falou que era por causa da comemoração que o pai dele tinha pedido para o seu filho que tinha voltado. Então, ele começou a questionar, né? Porque o filho tinha sumido por conta própria, ninguém mandou, e que, ele não tinha essa festa para ele. Então, logo após, veio o seu pai, estava saindo lá de sua casa, e veio conversar com ele. Ele perguntou: por que isso? Aí seu pai disse que era porque não tinha nada mais importante do que a vinda de seu filho. Então ele começou a falar: então por que o senhor não deixa fazer uma festa para eu e os meus amigos? Mas para ele que voltou você deixa. Então seu pai explicou que era porque o filho dele tinha voltado e não havia mais nada importante do que isso. Então, depois disso que ele voltou, ele se explicou e tudo mais, e eles se reconciliaram, se perdoaram. Então, amiguinhos, essa foi a história do filho pródigo. Ela nos ensina muitas coisas muito legais, né? Ela ensina a gente, porque cada vez que a gente voltar, Deus vai estar de braços abertos para nos recolher, né? Para os braços dele. E aí, ele vai estar lá para nos acolher, para alisar, para nos abençoar e tudo mais. Basta você querer ser abençoado por Deus, que ele vai te abençoar, ele vai colocar você sobre suas asas e ele vai te abençoar a sua vida, vai mudar a sua história. E tudo, sua vida vai mudar, vai virar outra vida muito melhor do que era antes. Basta você querer voltar para os braços de Jesus. Então, pessoal, essa história eu achei muito legal, que a gente aprende várias coisas. Essa história é muito bacana e também é muito divertida essa história, né? Então, pessoal,
hoje eu tenho um convidado especial, que é o meu tio Mazinho. E hoje ele vai me entrevistar. Então, vou convidar ele a vir aqui para nós fazermos essa entrevista. E vai ser muito legal. Venha, tio Mazinho. Tá no play já? Tá no play. Cheguei. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa manhã, tudo para vocês. Então, pessoal, esse é o Mazinho. Pra quem não conhece, ele é o dono da Infogospel. E hoje a gente vai fazer uma entrevista. Eu vou entrevistar ele e ele também vai me entrevistar. Então, eu dou as honras pra ele começar me entrevistando sobre o que ele quiser. Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, primeiro, já de novo, paz do Senhor Jesus para todos vocês aí, amiguinhos. Já vai deixando o seu like aí no programa também, compartilha. Eu fico ali atrás nos bastidores ali, dirigindo o programa, fazendo as edições dos vídeos da Carolzinha. E eu quero que você comente aí o que você tá achando do programa e o que você gostaria de ver aqui, tá bom? Você pode dar várias dicas aí pra gente. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, é isso? Isso. Tá, então vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta aqui. O que você tá achando de ser uma apresentadora da Infogospel? O que você espera? Quais que são suas ideias para o futuro na Infogospel? E se você quer ser uma apresentadora e crescer apresentando o programa? Então, eu gosto bastante da experiência que a gente tem aqui de ser apresentadora, apresentar os programas aqui para vocês. Eu acho bem bacana. Então, eu quero apresentar cada vez mais programas, quero ter ideias de vocês para mim saber algumas ideias sobre histórias que vocês querem aqui no programa. E eu acho muito, muito legal. E algumas coisas que eu quero, uma coisa que a gente já vai ter é um livro. O livro que a gente vai lançar daqui a alguns tempinhos, a gente vai ter essa novidade que é o livro sobre histórias, vai ter desenhos. E aí, pessoal, vocês mostrem para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho e para cada vez a gente poder compartilhar a história que Deus já nos contou, para cada vez eles aprenderem. E também algumas outras ideias que vocês podem até falar pra gente aqui nos comentários sobre o que vocês querem que a gente tenha, quais as novidades que vocês querem. É isso aí. Então, vai ter novidades. A gente vai ter um livro aí, é o livro da Carol. A Carol, eu tô ajudando ela a escrever esse livro aí. Ainda não vamos falar o tema, o nome do livro, mas é segredo. Vai ser um e depois a gente vai lançar outro. É um livro com bastante atividades para criança, né? Isso. Para adolescentes também. Né? Para adultos pra também. Para você ler, você vai aprender as historinhas bíblicas que a Carol ensina aqui. Você vai ter o livro e vai ter umas partes de desenho, né? Para colorir, para as crianças pintarem. Isso. E a gente vai fazer um monte de coisa legal. E é só o começo, né? A Carol, ela falou para mim que quer virar uma youtuber de sucesso, uma grande apresentadora. E ela falou que vai ser a Luluca Gospel. Vai ser a Luluca Gospel, é? Conta aí. Conta pra mim, ó. Vou fazer mais uma pergunta e depois você pode me perguntar, tá bom? Tá. Quais são as suas inspirações, assim, as pessoas? A gente falou da Luluca, mas quais são as pessoas que você assiste, assim, apresentadoras de YouTube, as youtubers? E se você quer ser youtuber mesmo, de verdade? Ou só é um hobby? Então, algumas inspirações. Deixa eu ver algumas inspirações aqui. Algumas inspirações eu também tenho daqui da Infogospel. Algumas pessoas que apresentam programas, eu acho bem bacana, acho legal. Porque também vocês vão aprender. A gente vai explicar aqui, vocês vão aprender as histórias e tudo mais. Então, uma das minhas inspirações é o pessoal que faz o programa aqui na Infogospel. Aí compartilham com vocês muitas coisas muito legais, né? Outra inspiração, deixa eu ver uma pessoa aqui. Pode falar quem Deixa você quiser. Eu sei que você gosta da Luluca também. Eu também acho a Luluca uma inspiração. Tipo, os vídeos dela bem bacana. Ela ensina, ela aprende. A gente aqui no YouTube, a gente aprende e ao mesmo tempo a gente ensina. Por quê? Vocês compartilham a ideia de vocês com a gente acaba sabendo sobre mais coisas que mesmo a gente ensinando pra vocês, a gente não sabia. Vocês aprendem com a gente e eu acho bem legal.
E eu quero sim ser uma grande apresentadora e que cada vez o nosso canal possa crescer, possa bater 5 mil inscritos, depois a gente bater cada vez mais e que seja muitos inscritos pra você. Então, pra gente bater 5 mil inscritos é a nossa meta esse mês. Ou pode ser o mês que vem também, mas a gente. Não, esse mês a gente precisa hoje é dessa dia. essa Hoje é meta. dia. O dia que nós estamos gravando, né? Hoje é domingo aqui, nós estamos gravando, Dia dia 6. 6 de agosto. Esse programa vai ao ar na terça, né? Na terça-feira vai ser que dia? Hoje é dia 6, 7. Terça-feira, dia 8, né? Isso. Então, você que está assistindo, dia 8 de agosto. A gente está gravando no domingo, dia 5. 5 mil inscritos é a nossa meta. Então, a gente está com pessoal. 4.730. Viu, pessoal? A gente tá bem pertinho de bater 5 mil inscritos, então compartilha com todos que você conhece, pra cada vez a gente poder ter mais inscritos pra gente bater essa meta de 5 mil inscritos. E aí vocês vão colaborar com a gente, pessoal. Ajudem a gente, por favor, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. É isso aí, é isso aí. Então, você quer ser uma youtuber, mas antes de ser youtuber, tem que estudar, né? Porque as pessoas pensam assim, agora eu vou ser youtuber, eu não preciso mais ir pra escola, não preciso estudar, tem que estudar, né? É igual os meninos que querem ser jogador de futebol e falam, eu vou ser jogador de futebol, não precisa estudar. Precisa sim, se você não ficar famoso. Né? Então, realmente. Então, e de profissão, o que você queria ser? O que você quer ser quando crescer? Eu lembro que uma vez eu entrevistei você e a Isabelle aqui, aí vocês falaram o que vocês queriam ser. Vamos ver se mudou. Me diga aí, o que você gostaria de ser se você não for youtuber, apresentadora? Qual a profissão que você gostaria de seguir? A profissão que eu gostaria de seguir, se eu não for youtuber, é médica. Eu quero muito. Você que era missionária. Eu quero ser médica. A minha profissão que eu quero ser médica pra ajudar as pessoas estão passando mal, a gente ajuda. E cada vez a gente pode melhorar a saúde do pessoal e eu quero muito ser médica. Legal. Mas tem que ter coragem, viu? Uhum. Pra ser médico, porque vai ver sangue. E aí se você tiver meio... Aí não vai dar certo. Não pode ter frescura não, hein? É isso mesmo que você quer? Ser Quero. médico? Eu quero. É isso aí. Ser médico... É importante ser médico, né? Mas tem que estudar bastante. Tem que ter responsabilidade. Vamos perguntar pro pessoal aí, ó, vocês que estão aí assistindo, o que vocês querem ser quando crescer? Pergunta aí pra eles. O que vocês querem ser quando crescer? Qual profissões vocês querem ter? Vocês querem Comentem ter? aí. Vocês querem ser bombeiro? Vocês querem ser médico, policial? O que vocês querem ser quando você crescer? Vocês crescerem, qual profissão vocês se importam em ter? Você quer cursar pra você poder trabalhar nesse setor? O que você quer ser quando crescer? É isso aí. Carol, eu vou fazer mais uma pergunta, aí depois você me faz a entrevista. Então você me pergunta. Tá. Como é que é lá na sua igreja? Você gosta de estudar a Bíblia? Fala aí pro pessoal que ainda não vai pra igreja, porque tem muita gente que assiste que não vai na igreja, né? Então explica pra eles aí como que é na igreja, é legal na igreja, porque às vezes as pessoas falam, é muito chato ir na igreja, eu não gosto de ir na igreja. Ficar lá sentado, vendo o pastor ficar falando lá. Conta aí como que é a igreja, como que é, lá tem um lugar para as crianças ficarem. Conta um pouquinho aí. E de qual igreja que você é, e se você já cresceu, já nasceu já indo para a igreja, ou você foi depois? Conta aí um pouquinho aí. Então, pessoal, o nome da minha igreja é Brasil para Cristo Shalom. Manda um abraço para todo mundo lá, do Brasil para pessoal, Cristo Shalom. um beijo para quem tá assistindo aí, um abraço, compartilha aí com todos. Quem tá assistindo aí da minha igreja, um abraço para vocês. Então, pessoal, na minha igreja tem uma escolinha em que a gente aprende e se diverte ao mesmo tempo. Então, a igreja eu acho muito legal. A gente aprende sobre palavras, a gente escuta louvores, você presta atenção na letra do louvor e a gente aprende muitas coisas, né, pessoal? Você que não vai pra igreja, comece aí, pessoal, é muito bacana. É legal, você aprende, você se diverte, é muito legal. Então, na minha igreja, a gente faz assim. Cada tempo a gente lê uma parte da Bíblia. Por exemplo, nesse meio período a gente está vendo sobre Êxodo, do Êxodo 1 até o Êxodo 15 que a gente está fazendo. A gente já está no Êxodo 10. Então, é sobre o povo do Egito, sobre Moisés, sobre a sarça que pegou fogo.
E é muito bacana. Então a gente aprende essas coisas. E mais pra frente a gente faz um culto das crianças, que eu convido você aí. Vai ter um culto das crianças. No próximo programa eu já venho com a data tudo certinho pra você. Aí eu te convido pra ir lá na minha igreja. Vai ter o culto das crianças. Vai ser muito bacana. A gente aprende, a gente se diverte. E é muito legal lá na igreja. A gente já aprendeu sobre... Deixa eu ver. A gente já aprendeu sobre a multiplicação, a Arca de Noé, Êxodo, que a gente tá aprendendo. E é muito legal, eu acho, né? Eu acho muito legal. E é bem legal que muitas coisas que você aprende lá, você pode trazer pra ensinar aqui, né? Pessoal, coisas que eu aprendo lá, eu posso trazer pra ensinar aqui pra vocês. E ser muito divertido pra vocês saberem o que a gente tá aprendendo lá também, né? É isso aí. Então. E você, pessoal, vocês aí que estão aí assistindo, vocês são da igreja, vocês vão para a igreja? Comenta aí no comentário, deixa aí no comentário. O pessoal não tá comentando, né, Carol? Eu percebi isso. A gente tem que cobrar, vocês têm que cobrar. comentar. Os primeiros vídeos, bastante gente comentava. Isso. A Camille comentava, o Arthur, um monte de gente. Várias pessoas E comentavam. aí depois não estão comentando mais. Pessoal, tem que comentar, porque quando você comenta, o YouTube vai falar assim, poxa, o vídeo é legal, o pessoal tá comentando, e aí mais pessoas conseguem assistir. Então, comenta aí se você é de alguma igreja e de qual igreja que você é e se você vai pra escolinha lá com as crianças, tá bom? Agora, vou deixar a Carol me fazer uma pergunta aí. Ó, você pode fazer 3 perguntas pra mim. Tá. Tá bom? Tá bom. E aí eu vou tentar responder. Fale aí. Então, a primeira pergunta, Não sei. uma coisa que eu quero saber bastante. Qual é a experiência que você tem em ter vários programas aqui na Infogospel, a interação com o público? O que você acha disso tudo? Bom, deixa eu falar só um pouquinho como é que foi que começou a Infogospel, né? Pra quem não sabe, eu montei a Infogospel na pandemia, quando tava tudo fechado, aí eu tinha uma igreja, né? Eu era o pastor da igreja, aí fechou a igreja por causa da pandemia. E aí eu falei, vou continuar fazendo a obra de Deus, pregando, né? Aí eu fui, montei a Infogospel, só tinha um microfone, uma câmera. E aos pouquinhos Deus foi me abençoando, eu fui comprando outros equipamentos. Depois um dia a gente vai mostrar... tive uma ideia aqui, ó. Segue a Carol lá no Instagram da Carol. Qual que é o seu Instagram, Carol? Carolzinha_Nick. Pronto. Carol... Nick? Underline Nick. É porque, tipo... tem uns nomes que a gente põe no Instagram, eles não aceitam, e aí... Então, Carolzinha, Nick, Carol com K, tá? Isso. Não é a cantora Carol com K, mas é Carol com K. Carolzinha, Nick. Segue ela lá, que a gente vai fazer uns vídeos aqui dos bastidores. Pra você ver como que é o estúdio. As câmeras, tem um monte de microfone, tem um monte de fio. Você só vê a parte bonita, assim, do estúdio, mas tem uma parte feia lá atrás, ó. Tem os fios... Tem um monte de coisa. Aí nós vamos fazer um stories lá no Instagram da Carol. Tá bom? Então segue a Carol lá, tá? Então eu montei a Infogospel, aí os pastores começaram a me procurar para fazer, né? Querendo fazer programa aqui, porque só eu fazia o dia inteiro aqui. Então eu tava ficando cansado também, né? Muita coisa. Mas é bem gostoso, é bem legal. E a gente começou com 0 inscritos. 0 inscritos, aí foi indo. Aí o primeiro canal chegou a 5.000 inscritos, aí depois o YouTube excluiu meu canal. Aí eu fiquei muito triste, eu chorei, eu falei, ai, o YouTube tirou meu canal. Mas aí eu criei outro canal e a gente tá aí, ó, fazendo aí, já estamos quase chegando a 5.000. YouTube, não tire meu canal, porque eu tô seguindo as regras certinho, tá bom? Então... E aí é muito legal, porque vem muita gente aqui. Eu conheço muitas pessoas aqui. Muitas pessoas vêm aqui no estúdio, faz os programas, porque não tem só programa evangélico também. A Infogospel é só programa evangélico, mas as pessoas usam o estúdio para fazer outros programas. Então tem programa de futebol, tem programa de política, tem um monte de coisa. Pessoal. Tem programa de estética, de beleza. Né? E tem os programas evangélicos também. Então, eu gosto muito, eu acho muito legal e eu quero continuar fazendo o podcast aqui, que tem também os programas. E aí, eu te chamei pra fazer, lembra? Eu falei, poxa, eu acho que dá pra gente fazer um... Você veio aqui um dia, eu entrevistei você e a Isabelle, e aí depois eu fiquei pensando de fazer um programa. Eu conversei com a sua mãe, aí combinamos, e eu pago pra Carol aqui 5.000 reais por mês pra ela fazer o programa aqui, sabia? Né, Carol?
Não é não? É brincadeira, gente. Não tem dinheiro aqui, a gente não paga ninguém. É tudo de graça. A gente faz porque a gente gosta, né? Bom, é isso. Respondi? Então, uma outra pergunta, deixa eu ver, uma outra pergunta aqui que eu acho. Como que foi o período para você comprar as coisas aqui para Infogospel, microfone, luz, essas coisas aqui que tem aqui no final, para decoração e tudo mais? Como foi esse período? Foi difícil? Foi. Foi difícil porque é caro. Entendeu? É muito caro. Primeiro eu tive que alugar a sala. E aí não era assim, ó, bonitinho, com isso aqui, com essa cortina aí que você tá vendo, com essa televisão bonita aqui, ó. Não tinha nada, era só tudo, a parede tudo branca. Não tinha essa mesa aqui, era uma mesa bem pequena. E só um microfone, e eu só tinha um notebook. E aí eu fazia, era bem feio. E uma câmerazinha bem fraquinha. E aí, ó, devagarinho, aí como eu falei, vieram outros pastores fazer programa aqui, aí me ajudavam financeiramente, né? Me davam uma ajuda para fazer o programa, para pagar as coisas, aí eu fui comprando. Aí comprei uma câmera melhor, aí depois comprei um outro microfone, aí depois eu comprei um outro computador. E aí assim eu fui comprando as coisas, fui melhorando e ainda tem mais coisa para comprar ainda. Eu vou comprar mais uma tinta para pintar ali que vazou um pouquinho ali. Eu vou comprar mais um microfone, mais uma câmera. E devagarinho a gente vai comprando. Então, ó, se você quiser nos ajudar, você pode nos ajudar, ó. Dá pra fazer uma doação aí no canal. Sabia? Tem um botãozinho aí escrito Valeu. Aí você clica no Valeu. Aí você pode doar R$5, R$10, R$1, $1 milhão. Você pode doar o quanto você quiser, tá bom? Mas o mais importante é você compartilhar. Porque quando você assiste o nosso programa e compartilha, o YouTube vai divulgar para mais gente e a gente consegue receber uma monetização do canal e aí a gente compra mais coisa, entendeu? Então. E cada dia que passa eu quero melhorar, eu quero alugar um estúdio maior, fazer mais programas aqui e mais conteúdos. É isso. Entendi. Então, pessoal, aí quando a gente compartilha, não tem quando você entra no YouTube, aí você vai lá, vai passando pra baixo. E aí pode ser que o nosso canal esteja lá. Porque nosso canal tá sendo muito assistido. Tá tendo like, tá tendo comentário de vocês. Tá tendo muita interação, né? O público tá interagindo com a gente. E aí o YouTube cada vez vai compartilhar mais com outras pessoas. E cada vez a gente vai ficar melhor o nosso canal aqui, né? É isso aí. Então, uma outra pergunta que eu queria saber. Quais são suas inspirações aqui da Infogospel? E qual é o programa que você mais gosta, assim, que você mais entende, interação, que você mais gosta? Daqui da Infogospel, Isso, o que eu mais né? gosto? Eu não posso falar do que eu mais gosto, senão o outro vai ficar triste. Não, mas eu tô falando, tipo assim, é que você tem mais inspiração, que você entende mais pra você poder fazer esses programas. Eu gosto de todos os programas. Aqui, ó. A gente tem um programa de sexta-feira à noite, começa sexta-feira às 10 horas, que é do Apóstolo Santos, né? Que eles pregam a palavra de Deus e tem oração. Eu recomendo para quem quer oração, precisa de ajuda, precisa de uma cura e de libertação. O programa do Apóstolo Santos é bem legal. Toda sexta-feira às 10 horas da noite. Aí no sábado tem o programa das mulheres também, que é programa Mulheres em Ação. É muito legal também, elas trazem um ensino bíblico, sempre voltado para as mulheres, mas não só para mulheres, para qualquer cristão. Mas é apresentado pela Bispa Cida e pela missionária Thaíta, todo sábado, 7 horas da noite. E aí, também durante a semana tem o programa de esporte, né? Segunda-feira tem o programa de esporte, na quinta-feira também. Tem o meu podcast, que está pausado agora, porque eu preciso reestruturar aqui, mas eu já vou voltar a fazer o podcast. E com certeza a Carol vai vir aqui para nós entrevistar a Carol. O Apóstolo Santos também já está marcado para ser entrevistado. E alguns outros pastores. A gente conversa, bate papo, né? Tem muita inspiração. Eles falam sobre a vida deles, como é que eles se converteram, como que era, como que é a igreja deles. Então tem muito bate-papo legal aqui. Então eu gosto de todos os podcasts. E eu assisto também outros podcasts que não são da Infogospel, porque eu gosto de assistir para aprender também. Eu assisto um podcast, aí eu vejo uma ideia legal lá e falo, poxa, eu podia fazer isso aqui na Infogospel também, né? E também conteúdo de estudo bíblico, que eu faço alguns vídeos de documentário também sobre histórias
história de Jesus, história da Bíblia, com documentário. Tudo isso eu gosto de fazer. Eu gosto de criar conteúdo, é bem legal. E só mais uma pergunta. Como que você começou? Como foi sua jornada para virar cristão e pastor? A minha jornada contar aqui. Deixa eu ver aqui quantos minutos nós vamos gastar. Vou tentar falar rápido, ó. Vamos tentar ser rápido, mas é bem longa a minha história. Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre a minha história. Eu acho que vai ser bem legal. Então, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para você ficar por dentro para quando eu fazer esse vídeo aí. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 9 anos, mas nesse mês ainda, no dia 24, eu faço 10. É, mês de aniversário da Carol, é isso aí. Então você vai fazer 10 anos. Isso. Minha jornada como cristão começou bem cedo. Quando eu tinha 9 anos, eu fui morar com a minha avó, lá na Bahia. E a minha avó era muito católica. Ela ia na missa todo dia e eu ia com ela. E eu lia muito a Bíblia. Eu gostava de estudar já. Desde pequeno, desde criança, eu sempre gostei de estudar. Eu era, pode perguntar para sua avó, o melhor aluno da sala. Sempre fui. Sempre tirei notas boas, as professoras sempre me elogiavam. E eu sempre gostava de história, então eu gostava de ler a Bíblia, histórias da Bíblia. E aí eu ia pra missa com a minha avó, e um dia eu sonhei, eu tinha 9 anos, eu acho. 10 anos já, 10 anos, eu acho. Eu sonhei que eu tava pregando. Eu tava em cima de um altar, assim, com a Bíblia na mão. E eu não sabia o que era, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Eu não sabia o que era. Aí eu fiquei pensando, eita, eu vou ser padre agora. Aí eu falei pra minha avó, eu não quero ser padre não, vó. E minha avó, você vai ser padre sim, foi Deus que mostrou esse sonho aí, você vai ser padre. Aí eu falei, eu não quero ser padre não, sai fora. Nada contra os padres, mas eu era uma criança, então eu não queria ser padre. E eu falava assim pra minha avó, não, vó, porque padre não pode casar, eu quero casar, vó. E aí, beleza, passou-se o tempo, eu esqueci desse sonho. Aí eu comecei a estudar música, comecei a tocar guitarra, comecei a ouvir muito rock and roll. E montei uma banda de rock. E um dia eu comecei a ir pra igreja e comecei a tocar na igreja. Eu já tinha 15 anos, eu acho, 16 anos. Aí eu comecei a tocar na igreja, fiquei tocando na igreja por um tempo. Mas como eu gostava de ler e tinha curiosidade, eu comecei a perguntar um monte de coisa pro pastor sobre a Bíblia. Aí o pastor falou assim, você tem que estudar no seminário, estudar teologia. Aí eu fui estudar teologia, aí me formei em teologia, virei teólogo e pastor. Com 17 anos eu já era pastor e eu tô até hoje. Hoje eu tenho 18. Brincadeira. E pra quem não sabe, ele é professor de teologia. Isso, aí virei professor, eu estudei bastante. Por isso que eu falo, como a Carol falou que quer ser apresentadora, mesmo para ser apresentador de podcast ou de programas, tem que estudar, gente. Tem que estudar. Eu sempre gostei de estudar, né? E eu fui estudar teologia. E eu estudei, deixa eu fazer as contas aqui, ó, 8 anos estudando teologia. Tempo. Faculdade, entendeu? Eu sou formado em teologia, sou bacharel em teologia. Depois eu fiz mestrado em ciências da religião e continuei estudando para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Então, tudo que você for fazer, viu? Jovem, criança, adolescente, tudo que você for fazer na sua vida, seja o melhor. Sempre tem que ser o melhor. Se você vai ser apresentador, você tem que falar assim, eu vou ser a melhor apresentadora. Se eu vou ser o professor da escola dominical, eu vou ser o melhor professor. Não para achar que eu sou bom, não. Porque eu quero ser o melhor para ensinar o melhor para as pessoas. Então, por isso que eu sempre gostei de estudar. Quando eu montei o podcast, eu falei, eu quero que o meu podcast, o meu estúdio, seja o melhor de todos. Entendeu? Não é ainda, mas vai ser. Porque nós estamos trabalhando, entendeu? Então, pessoal, não é querendo ser melhor do que as outras pessoas. É porque tem muitas pessoas que ficam falando, vamos supor que uma pessoa quer ser apresentador de programa. A pessoa fica falando, você é apresentador de programa, mas meu programa não vai ser bom, e eu não vou apresentar direito, e não vai ser bom. Isso você tá te desqualificando. E, a pessoa com essa vontade, que é muito ruim,
essa pessoa vai ficar desqualificada do jeito que ela falou. Mas se você falar que você vai ser bom, você vai apresentar direito, você vai ser feliz fazendo isso, essa pessoa vai ter um grande futuro, vai ser muito bom. E tudo que ela falou pode virar uma grande realidade. Exatamente. Bom, é isso aí. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem só mais uma E a pergunta então aqui. já encerrou, você que sabe. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Uma pergunta interessante. Quais são... Você quer ter mais programas aqui na Infogospel ou, tipo, não precisa ser cristão, sobre relacionado ao quê? Falando sobre o quê? Eu tenho muitas ideias, né, de programas, a maioria cristãos, né, mas eu quero também fazer um programa de música, que é bem legal, falando sobre as histórias da música, que eu gosto, como eu toco também. Então, tem um monte de coisa, falando sobre música, falando sobre filosofia também, um monte de coisa. Eu tenho, assim, ideias, mas assim, mais na Bíblia mesmo. Mas quem quiser também pode entrar em contato comigo. Quem tiver ideia de fazer um programa, pode vir aqui, que a gente consegue abrir um espaço para você fazer aqui também, tá? Pode chamar até no Instagram também, no Instagram da Infogospel. Isso, chama lá no Instagram da Infogospel, ou no meu particular, ou no da Carol, manda uma mensagem lá e aí a gente responde. Você pode vir tomar um café aqui comigo pra gente bater um papo legal, né? Aí quem sabe você sai aqui com uma vaga de um programa, que aí você tem o sonho de ser um apresentador ou uma apresentadora. É isso aí. E também eu vou começar logo mais, um monte de coisa. É um curso de teologia também aqui, online. Então, gente, que legal. A gente vai falar sobre a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Bastante coisa legal. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer ser entrevistado, põe aqui nos comentários e fala, eu quero ser entrevistado. Nós entramos em contato com você. Você vem aqui, a gente bate um papo bem legal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tive uma ideia aqui. Você que assistiu o programa até agora, pra gente saber que a pessoa assistiu até o final, nós vamos colocar uma hashtag. Você vai colocar aí no comentário assim, ó, hashtag me convida Carol. Boa. Certo? Essa é a hashtag. Essa é a hashtag de hoje. Me convida Carol. Se você assistiu até o final, você vai pôr essa hashtag aí e a gente pode até te chamar aqui. Você Isso, pode vir a gente vai aqui. ver as hashtags e vai chamar as pessoas. Se você morar próximo, né? Porque não adianta. Você mora lá em Pernambuco, aí não dá. Aí não dá, né? Mas a gente vai te chamar, tá bom? Hashtag me convida Carol. É isso aí. Essa foi a hashtag de hoje. Um super beijo, até o próximo programa. Amei contar essa história pra vocês, ser entrevistada. Super beijo, até o próximo programa. Tchau!